Fala galerinha, professor Santana na área. E aí, lembra? É sempre isso. O que nós estamos fazendo aqui, Santana? Vamos fazer isso aí. Mais uma aula, tira dúvida, ok? Mais uma de muitas, ok? E essa dúvida foi muito legal em relação à lista aí, uma das nossas listas, da função afim, a questão 10. A dúvida do nosso amigo era, Santana, como fazer? Era, não é, né? Santana, como fazer essa questão pela função afim, né? Porque ela dá para ser feita pela regra de três, mas como fazer essa questão pela função afim? Cara, muito legal porque me dá a oportunidade de relembrar alguns conceitos da aula. Bom, primeiro é o seguinte: para começar a falar em função afim, a gente tem que transformar essa história num gráfico, certo? Então já vou colocar aqui de antemão o nosso futuro gráfico, né? Será construído agora. Aqui, aqui. Beleza. Então, vamos ler a questão, né? Santana podia fazer... X não, perdão. Podia fazer sem o gráfico? E mesmo assim, sendo por função afim? Podia. Mas eu quero botar o gráfico para ficar completa a explicação, tá? Diz assim, uma pessoa pesando atualmente... Essa palavra é importante, tá? Podia estar hoje, no momento, tá? Questões desse tipo aí trazem vamos colocar assim, essa contextualidade para dizer que agora 70 quilos. E por que ela geralmente vai trazer esse processo? Vou mostrar também no gráfico, tá? Então, uma pessoa pesa atualmente 70 quilogramas, deseja voltar ao peso normal de 56. E aí, tudo bem. Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento de exatamente 200 gramas por semana. Fazendo essa dieta, a pessoa alcançará seu objetivo ao fim de... Aí pergunta, né? E quer a resposta em semanas. Então, olha só. A princípio, para trabalhar não, para trabalhar com a função afim, eu tenho que ter duas unidades, certo? Se o gráfico for um gráfico de uma reta só, né? Se fala assim, com três unidades, mas duas em função de uma só, aí podia gerar dois gráficos aqui, enfim, a salada depois a gente vê, mas a princípio duas unidades. Então eu vou considerar essa aqui quilogramas e essa aqui semanas. Beleza? E essa aqui semanas. Por que que você vai considerar o que seria o Y de quilogramas e o que seria o X de semanas? Porque vamos parar para pensar. Se a minha resposta vai ser em semanas, né, que é o que ele quer, então eu vou colocar o X em semanas. Por quê? Porque eu vou considerar o X0, ou seja, a semana 0, ou seja, atualmente, a pessoa com 70 quilos. Certo? Por quê? Depois, ela quer descer seu peso para 56 quilos. Então, na semana 0, ou seja, atualmente, ela tem 70 quilos. Tranquilo? Santana, eu consigo fazer uma lei de formação com ela? Consegue. Lei de formação desse problema. Amigos, vocês lembram o exemplo do táxi que eu dei na aula presencial? Só para colocar o bumbum dentro do táxi, você já paga uma tarifa fixa. Então a gente, tipo assim, né? R$ 10 já era a tarifa fixa só para sentar o bumbum do táxi. Depois ele ia acrescentar, de acordo com uma taxa de variação, sei lá, 2 vezes a cada quilômetro, né? Que a gente ia chamar de X, para definir o quê? Quanto que ele iria te cobrar. Então, na tabela, seria assim, né? A quilometragem, que estaria em X,
o f de x seria o valor final a ser cobrado. Se você não rodasse nada, 2 vezes 0, 0, você ia pagar os R$10 só por ter entrado no táxi. Se você rodasse 1 quilômetro, 2 vezes 1, 2, mais 10 ia pagar R$12. E assim sucessivamente. Beleza? Por quê? Quem é que está variando conforme vai passando o tempo? A quilometragem. Ou seja, o X é o cara que vai variando para emitir um resultado em Y. Né? Então, baseado neste exemplo aqui, vamos construir a nossa lei de formação e você vai entender melhor ainda com o complemento do gráfico que eu vou fazer. A lei de formação desse problema é o seguinte, tá? O Y, né, vai ser o peso, certo? O peso. A pessoa, sem fazer nada, ela já tem 70 quilos. E aí, agora você tem que perceber o seguinte. Lá no táxi, eu vou ir adicionando, né? Aqui eu vou tirando peso. Por quê? Porque a pessoa hoje está com 70 quilos e conforme vai passando a semana, ela vai perdendo 200 gramas, que a gente já vai transformar em quilograma. 200 gramas é a mesma coisa que 0,2 quilogramas. Então, o que vai acontecer? Lá no táxi, que era a minha taxa de variação de acordo com o quilômetro, né, que a gente chama de coeficiente angular, vocês lembram da aula? Aqui vai ser o 0,2. 0,2 o que, Santana? X. Porque lá no exemplo do táxi, a cada quilômetro multiplicava por 2. Aqui, no nosso exemplo do peso, a cada semana que está no eixo X, ela vai perdendo 0,2 quilogramas. Então, para a nossa lei de formação ficar bonitinha agora, vou trocar o Y por quem? Por f de x. F de x é o cara que eu vou trocar. Semana 1. Aí a gente vem o quê? Semana 1. 70, que é o que ela tem, menos 0,2 vezes 1. Ou seja, na semana 1 ela perde 0,2 kg. Vocês entenderam? E aí vai correndo a semana. Semana 1, semana 2, semana 3, até que esse cara aqui, ou seja, a imagem da semana que for correspondente, atinja 56 kg. Então, eu quero ir da imagem 70, estou falando agora numa linguagem da função afim, tá? Eu quero da imagem 70 para a imagem 56. E qual é a lei de formação que vai me trazer este processo, Santana? Esta lei de formação que está aqui. Santana, eu estou percebendo pela aula presencial lá que esse cara é o A, é o coeficiente angular, o coeficiente com taxa de variação, enfim. Ele recebe vários nomes, a gente conhece como coeficiente angular. Ele é negativo. E lá a gente viu que quando A é menor que zero, ela é decrescente. Exatamente. Olha aqui. Vamos construir essa reta. Você já tem ideia da reta? Já tem ideia da reta. Olha a reta como é que vai ser. Começa aqui e ela vem descendo. Até, vamos supor, se a pessoa não parasse a dieta, ela ia acabar ficando com zero peso. Ou seja, ia morrer, né? Se não parasse de fazer a dieta, ela ia morrer. Então, o que vai acontecer aqui nesse processo? O que vai acontecer nesse processo? Eu quero descobrir exatamente em qual semana, conforme a pessoa for perdendo peso, ela vai atingir os 56 quilos que ela quer. Beleza. E olha, tá vendo aqui? Lembra aqui o gráfico, né, da função afim decrescente? Né? Gráfico da função afim decrescente. Vou puxar mais um macete aqui que eu ensinei lá. Ó. x1, x2. x1, imagem f de x1, x2, bateu na imagem, ó, f de x2. Aí o que a gente faz aqui, ó, x1 é menor do que x2, tá vendo? x1 é menor do que x2. F de x1, agora olha para o y, f de x1 é maior do que f de x2. Lembra que o tio falou que quando as desigualdades são diferentes, ela é o quê? Decrescente. Aí, batendo aí o processo. Tranquilo? Bom, eu acho que agora você já visualizou, né? Então eu tenho um atual, que ele sempre vai falar,
um atual, um hoje, um no momento, alguma situação dessa para dizer, olha, o zero do bagulho, né? Ou seja, o B, lembra? O B, o coeficiente linear, o cara que corta o eixo Y, aqui seria o Y, aqui o X, né? É tanto. Agora ficou fácil, né, tio? Agora o que eu quero? Santana, eu quero saber qual é o X que tem imagem 56. Eu quero saber qual é o X que tem imagem 56, né? F de X ou Y, né? Aí você chama como você quiser. Então vamos para lá? 56 é a imagem, 70 menos 0,2 x. Esse 70 passa para lá, né? Vai ficar menos 70 mais 56 igual a menos, menos 0,2x. Bom, 70 tira 56, 10 tira 6, ficam 4, aqui 6, 14. Menos 14 igual a menos 0,2x. X é igual a 14 sobre 0,2. Isso aqui dá 70 semanas. Gabarito, letra D, ditado. Sacou? Dá para fazer por regra de 3. Eu sei, mas a dúvida do colega era justamente por que essa questão estava na aula de função afim. Ou seja, ela pode ser resolvida como função afim? Pode. Tá aí, gráfico, lei de formação. Avaliei, ela é decrescente e bate porque o A é menor que zero. Que mais que tem aí? Acabei demonstrando que ela é decrescente. Enfim, PT, saudações, tudo resolvido. Até a próxima. Fui!